Meus amigos, muito boa noite. Obrigado por mais esta presença aqui na Canção Nova. Estamos começando o nosso Além da Notícia de hoje. Olha ali a temática forte que já está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito contente de hoje poder abordar um tema extremamente importante para a nossa sociedade brasileira e dar esta contribuição indispensável neste momento da nossa história. Nós vamos falar sobre o Brasil que não quer a liberação das drogas. Para a gente começar a falar dessa temática, eu preciso de uma introdução importantíssima. O Supremo Tribunal Federal concluiu no último dia 26 de junho o julgamento em que decidiu que não é mais crime comprar, guardar, transportar ou portar maconha para consumo próprio. Será considerado usuário quem tiver até 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas. Pessoas com quantidade menor da droga ainda poderão ser enquadradas como traficantes se ficar constatada a presença de elementos que demonstrem um comércio da substância, como balança, registros de operações de venda, aparelho celular com o contrato de usuários ou traficantes e as circunstâncias da apreensão. Esse critério vale até que o Congresso Nacional aprove uma outra forma de diferenciação. Pessoas ligadas a policiais e órgãos de segurança pública no Brasil veem essa decisão do Supremo Tribunal Federal com preocupação e como uma forma de restringir a atuação dos agentes. Há um temor de que a descriminalização contribua para incrementar as atividades do tráfico em nosso país. O tema é sério, o tema é de extrema relevância e preocupa a todo cidadão de bem neste país, a cada família, cada pai, mãe, de modo muito particular, quem tem uma pessoa que hoje sofre com a dependência química. Pois bem, para falar deste assunto, a gente está com um timaço hoje aqui. Eu já quero cumprimentar o primeiro convidado da nossa noite de hoje, Dr. Adalberto Calmon, vice-presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, embaixador da Fazenda da Esperança, procurador nacional da Fazenda da Esperança. Bem-vindo, Adalberto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para poder contribuir um pouco com essas informações sobre a questão das drogas, né? Farei questão de ouvir toda a sua apreciação sobre esse momento que a gente vive, essas coisas todas. Nós teremos aqui no programa de hoje também, gente, olha, o doutor Quirino Cordeiro, que é médico psiquiatra, ele é atualmente diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, fazendo um trabalho exuberante nas Cracolândias, em São Paulo, com resultados estupendos que nós vamos trazer aqui a este programa. Também estará aqui conosco o doutor Ronaldo Laranjeira, que é professor de psiquiatria da Unifesp, PhD pela Universidade de Londres, um dos grandes especialistas hoje também nessa temática de drogas. E ainda teremos o deputado Osmar Terra, médico, deputado federal em 6º mandato pelo Rio Grande do Sul, já foi ministro do Desenvolvimento Social no governo Michel Temer e ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro. Um timaço, portanto, de pessoas que estarão aqui, mas eu já quero iniciar agradecendo a presença do Adalberto, primeiro de tudo, e cumprimentar pela grande relevância da Fazenda da Esperança no trabalho com pessoas que sofrem e suas famílias a dependência química, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, Adalberto. Que dimensões hoje adquiriu a Fazenda da Esperança no Brasil e no mundo? Onde há o desespero das famílias, onde há a dor, o sofrimento, principalmente com as drogas, a Fazenda da Esperança ela vai levar a esperança, né, para as famílias, para a sociedade, sempre sendo convidada, né, pela igreja, por autoridades, para se instalar em algum estado, em algum país. Nós agora, há 2 meses, inauguramos uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos, e na semana passada teve a inauguração da Fazenda Esperança na Hungria, né? Então hoje já são 27 países que a Fazenda da Esperança... E o número de fazendas? Você sabe que a gente perde a conta. Já perdeu a conta. Né? Mas nós estamos aí em torno de 168 fazendas. Só no Brasil? Quantas? No Brasil, 114 fazendas. Os resultados que vocês têm obtido na recuperação de pessoas dependentes químicas? Olha, eu vou dizer para você que o resultado ele é bem positivo, né? Nós temos assim um percentual de recuperação na Fazenda Esperança mais de 50%, né, das pessoas que
acompanham, né, o processo de recuperação até o final, né? E daqueles que terminam a recuperação, 80% se mantém na sobriedade. Muitos recaem, mas eles retornam muitas vezes para recuperar novamente, para retomar novamente, para reciclar, né, e reorganizar a sua vida. Como é que vocês que lidam diretamente com o sofrimento dessas pessoas observam, por exemplo, esta decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, nós temos hoje, na Fazenda da Esperança, só vamos colocar em nossas fazendas aqui no Brasil, em torno de 4.500 pessoas. São 4.500 pessoas todo ano, né? 10 anos já dá 45 mil. Né? Então, nós temos mais de 30 mil recuperados. E se perguntar para todos aqueles que estão hoje em recuperação e aqueles que já saíram, se eles querem voltar a usar a droga ou se eles querem que o Brasil libere as drogas, eles falam não. Então, essa é a voz da sociedade. A sociedade do Brasil não quer a liberação das drogas, não quer flexibilização, porque tudo que é errado nós temos que proibir e não flexibilizar. Então, quando vem o Supremo Tribunal Federal dizendo que não é mais crime, né, e falando do porte de 40 gramas, há uma distorção muito grande que é feita na sociedade. Né? Aqueles que defendem o uso, eles estão dizendo aí já, né, na sociedade que está liberado a pessoa portar 40 gramas. Agora, como ela vai portar 40 gramas se ela não pode comprar porque a droga ainda é proibida, não pode ser vendida? Onde ela vai comprar, né? Se não há um local, um estabelecimento apropriado para isso? Pois é, isso nos preocupa muito porque é um passo para a liberação. Né? Então, liberou o porte, tá bom, mas não é que a pessoa pode também ficar com 40 gramas todo dia. Porque se ela for pego todo dia com 40 gramas, ela não é reincidente? Olha que confusão. Aí o adolescente, o jovem, o adulto vai pegar a droga e vai chegar na casa dele com a droga, vai colocar em cima da mesa. E a mãe e o pai vai falar assim, meu filho, isso não pode. Pode sim, mamãe. O Supremo Tribunal Federal autorizou até 40 gramas. Os conflitos aumentando. Olha a situação que vai acontecer, inclusive dentro da família. Que lugar ocupa a maconha nessa cadeia da dependência? Eu acho que a maconha, ela está, assim, em primeiro lugar. Né? Ela entra, né, é a porta de entrada aí para as drogas. A pessoa, ela acha que está num relaxamento, né, entra naquela transe por causa da droga, da maconha, né, e ela acha-se no direito de fazer isso. Né, só que muitas vezes ela não consegue mais controlar. E cada vez o organismo dela vai exigindo mais o uso. É de 1, de 2 cigarros, de 3 cigarros e vai aumentando. 40 gramas, Ronaldo, você sabe quantos cigarros de maconha você faz com 40 gramas? Eu escutei agora nesses últimos dias de 130 a 140 cigarros. 140 cigarros, é um absurdo. Agora, e uma família que tem 10 pessoas, pode ter lá 400 gramas dentro de casa? Né? Cada um com 40 gramas? Daqui a pouco vai ter uma família lá que vai ter 1 quilo da droga dentro de casa, porque pode portar 40 gramas cada um. Então, é um absurdo, sabe, essa descriminalização e o regramento de 40 gramas. Bom, a gente está apenas introduzindo, já teremos outros convidados aqui, mas, Adalberto, eu quero perguntar o seguinte agora. Vocês que trabalham diretamente com o sofrimento das pessoas, usuárias e de seus familiares também, vocês têm, na forma de tratar essas pessoas dependentes, já ali uma expertise. Não é? Como é que é feito esse trabalho da Fazenda da Esperança para justamente resgatar essas pessoas que se tornaram assim escravas do vício? Na verdade, a droga, muitas vezes, ela entra na vida da pessoa, não é por questões de recreação, né? Muitas vezes entra aliás, esse termo recreação foi bem pensado. Uso, né? Recreativo. É para tornar leve, né, o negócio, de tornar uma coisa assim tranquila. Não, recreativa, é uma coisa saudável. Quem está hoje na Cracolândia, você acha que está lá usando por recreação? Sim, pois é.
aquelas pessoas que estão lá acabando com a vida delas, né, sendo zumbis. Você vê aí em outros países que liberaram a droga, como nos Estados Unidos, você vê vídeos assim de ruas, as pessoas todas lá mobilizadas, travadas, contorcidas. Você acha que isso é uso recreativo? Eles estão usando lá... Alguém chama isso de recreação? Não. Que recreação quer dizer lazer, uma prática saudável. Muitos que usam droga vêm de um sofrimento, vêm de uma perda muito grande dentro da família, vêm de um abuso na infância, vêm de transtornos, de sofrimentos graves que sofreram. E perderam o sentido da vida e mergulharam ali. Eles não querem mais. Naquele vazio em que estavam, buscam a droga. Esse é um ponto. E aí a droga acaba o quê? Uma fuga, né, para essa dor. E nós, na Fazenda de Esperança, nós cuidamos dessa pessoa, nós cuidamos dessa dor, cuidamos desse sofrimento. Vamos lá no fundo. A Fazenda de Esperança, ela tem um método, né, de recuperação de 12 meses. Né? E após esse período de 12 meses, nós temos os grupos Esperança Viva, que são grupos de apoio. Nós temos mais de 300 grupos de apoio no Brasil, né? Que as famílias, que aqueles que terminaram a recuperação, continuam a sua manutenção. Isto é, eles não saem de lá e ficam sozinhos, soltos, não, é? Não, não, não. Precisam continuar. Eles são conectados com a Fazenda Esperança. Né? Mantém uma conexão. E a Fazenda também, né? Todas as nossas filiais, elas têm também assim uma integração com a sociedade. Sempre está tendo atividades, eventos que você chama a sociedade. Nós temos sempre encontro dos ex. Né? Agora, o ex da Fazenda Esperança não é ex com X, é ex com S, que é esperança. Ele é uma esperança para a sociedade. Eu já vi e quero até pedir à nossa equipe que ponha ali o boneco. Quando sai de lá, a pessoa recuperada, ela ganha o boneco, como é que é o nome? O Homem Novo. O homem novo, boneco do Homem Novo? O Homem Novo e a Mulher Nova. O que é ali aquele Homem Novo, então, aquela Mulher Nova? Eles são os bonequinhos de lata, né? E eles carregam ali uma Bíblia. Sim. Né? E essa Bíblia é o que sustenta a pessoa. Se você tira essa Bíblia, o boneco cai. Ele cai, desequilibra. O que dá sustento a esse boneco é ele estar sustentando a Bíblia. Sim. Se ele solta a Bíblia, ele perde o equilíbrio. Sim, e nessa Bíblia está aquela passagem que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha permanece firme. Então, se eu quero permanecer em pé, eu vou continuar com a palavra de Deus, regrando a minha vida, dirigindo a minha vida. Você contou outra coisa, de que quando alguém volta e volta pedindo ajuda, dizendo eu caí, e já aconteceu com o próprio Frei Hans, o fundador de vocês, de alguém chegar no Frei Hans e falar, Frei Hans, eu caí, como é que ele reage? Frei Hans, me ajuda, Frei Hans, eu recaí, Frei Hans, eu quero voltar para a fazenda. Aí o Frei Hans, sempre com aquela voz forte, né? Meu filho, qual que é a palavra de hoje? Não lembro, Frei, você recaiu porque você deixou de viver a palavra. E viver a palavra são valores, valores morais, fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim, não fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça, né? Para mim. Então, assim, nós temos que viver essa convivência harmoniosa. Nós temos a recuperação com base num tripé, né? Que é a espiritualidade, apresentando Deus como sentido de vida, né? Mesmo para aqueles que vêm de outras religiões e mesmo para aqueles que não acreditam em Deus. Nós temos também acolhidos que são ateus, não acreditam em Deus, né? Mas acreditam em valores. Nós temos a convivência e o trabalho, né? Então, eles também têm atividades dentro da instituição. Aí. Olha, eu quero chamar agora para essa nossa conversa aqui na sequência do nosso programa, um convidado especial que você estava com ele no Congresso Nacional, quando houve lá uma sessão muito especial a respeito das drogas, do combate às drogas. O doutor Antônio Geraldo, que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Vamos ouvir um trecho do discurso dele. Senador Pacheco, você sabe que o cenário no Brasil hoje em relação às doenças mentais é grave, senador? Cerca de 70 milhões de pessoas, senador, têm doenças mentais no Brasil. Nós somos campeões mundiais em termos percentuais
de transtornos de ansiedade. O Brasil não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Em 2022, soltou-se uma pesquisa brasileira chamada Vigitel. Sabe para quanto, senador, que nós pulamos pós-Covid? Para quadros depressivos no Brasil? 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. É grave, é gravíssimo. E nós temos a esquizofrenia, que é uma doença irreversível, e que a maconha simplesmente faz com que ela venha à tona e que nunca mais saia da vida das pessoas, quer seja os pacientes, quer seja dos seus familiares. Primeiro, ele traçou aqui o cenário que nós temos hoje no Brasil, que está descriminalizando as drogas. É preocupante isso, com esses quadros, com esses números que ele acabou de citar, não é? Eu vejo assim, eu tenho um exemplo esses dias que eu fiquei bem assim, comovido. Nós acolhemos uma menina usuária de maconha, né? Então ela chegou a ter já riscos de esquizofrenia. E ela contou para nós a história dela, né? Ela falou assim, olha, eu comecei a usar maconha de brincadeira, né? E depois eu conheci um namorado, né? Comecei a namorar com uma pessoa que plantava maconha na casa dele. Aí o que aconteceu? O acesso à maconha para mim ficou fácil, porque ele plantava. Aí eu comecei a usar, eu e ele usávamos mais, e continuamos usando mais. Aí eu fui perdendo a noção da vida, perdi emprego, afastei da família, ele também quase que foi assassinado, mas tudo isso porque nós tínhamos a maconha dentro da nossa casa. Essa é apenas uma das consequências. Sim. O doutor Antônio Geraldo traz agora a consequência do suicídio. Nós caímos nossos índices ligados às mortes por cânceres. Caímos nossos índices com as mortes ligadas à AIDS. Mas em relação ao suicídio, nós estamos crescendo assustadoramente com nossos índices. E isso se deve a quê? Se deve à presença de mais acessos a drogas, a álcool. A facilidade do acesso faz com que a doença venha a cada vez pior, porque praticamente 100% daqueles que cometem suicídio é porque estão doentes, é porque têm doença mental. Então, os índices crescem assustadoramente. E qual é a segunda maior causa de suicídio? Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. E nós estamos falando em liberação? Gente, esse homem é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, nos trazendo esses dados alarmantes. Nós temos países que liberaram e agora estão revendo. Por quê? Porque com o aumento do consumo, que vai acontecer também no Brasil, vai aumentar o consumo, porque vai facilitar o acesso e eu tenho dados que vamos trazer no próximo bloco daqui a pouco sobre os países que liberaram, aumentou o consumo. Pois é. E há uma necessidade de se combater agora, segundo as Nações Unidas, ela mesma dizendo isso. O doutor Antônio Geraldo, ele também fala justamente sobre isso. É hora de restringir e não liberar. Vamos ouvir. Todo mundo nessa casa sabe muito bem que nós tínhamos de 48,5% a 50% da população brasileira que consumia cigarros. Nós não fizemos liberar, nós fizemos restrição do uso. E quanto mais restrição nós fizemos, nós baixamos de 50% da população brasileira que consumia o tabaco para cerca de 10%. Então nós temos o melhor case no mundo, com os melhores resultados. Como que nós vamos liberar? Como que nós vamos facilitar o acesso? Isso é desconhecimento da matéria científica sobre o uso e consumo de álcool e outras drogas, muito especificamente da maconha. Eu quero terminar esse bloco
trazendo mais uma outra resposta fantástica para fechar bem esse bloco com o doutor Antônio Geraldo. É que ele fala exatamente, ele responde exatamente a pergunta: e que quantidade se poderia liberar para o uso da maconha? Escute. Qual é a quantidade prevista que é segura para o consumo da maconha? Zero. Não há quantidade prevista de segurança do uso. Se há que banir uma droga da face da terra, é a maconha. Então a gente tem que diminuir a produção. Nós temos que diminuir a possibilidade de distribuição. Nós conseguimos fazer isso com antibiótico. Nós podemos conseguir fazer isso com todas as drogas. Não há benefícios. Nunca houve. Não há benefício nenhum de nenhuma substância fumada. Não há benefício para a saúde. Por que essa é a única substância, a única planta? Está cheio de planta medicinal aí, mas essa é a única que tem essa luta, esse desespero para a liberalização do porte. Olha, ele está destruindo tudo que é argumento. E ele vai voltar aqui na sequência do nosso programa também. Vamos fazer o seguinte, Adalberto, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, na volta também, a gente tem uma surpresa aqui. Outro convidado conversando conosco também, com resultados estupendos no trabalho que vem fazendo lá no estado de São Paulo. É intervalo e a gente volta já. O programa de hoje, ele está especialíssimo. Tão especial quanto importante e necessário para a nossa nação brasileira. Estamos falando sobre o Brasil que não quer a liberação das drogas e eu fiquei alarmado quando li, ao preparar esse programa aqui, sobre o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes de 2022. Ele é alarmante. O relatório mundial, ele destaca as tendências da pós-legalização da cannabis, os impactos ambientais das drogas ilícitas e o uso de drogas por mulheres e jovens. E olha só o que diz: a legalização da cannabis em algumas partes do mundo tende a indicar um aumento do uso e dos impactos relacionados à saúde, de acordo com este relatório mundial sobre drogas 2022. O documento também revela um aumento recorde na fabricação de cocaína, expansão de drogas sintéticas para novos mercados e lacunas contínuas na disponibilização de tratamentos para usuários de drogas, especialmente as mulheres. Bem, a gente tem muito o que falar e agora eu vou receber mais um convidado especial aqui no nosso programa. Com muito prazer, diretamente de São Paulo, quero cumprimentar aqui o Dr. Quirino Cordeiro, médico psiquiatra, ex-secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, ex-coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde e diretor do ROB de Cuidados em Crack e Outras Drogas, neste momento, lá em São Paulo. Quirino, seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Ronaldo. Muito boa noite, uma satisfação estar com você aqui e também com os amigos da TV Canção Nova. Muito obrigado pelo convite. Você tem sido uma grande referência também nesta luta em favor das pessoas que sofrem com a dependência química. E eu sei de um exemplo, ou melhor, eu sei de uma experiência atual agora que você vem fazendo aí em São Paulo no trabalho do ROB. Explica para a gente sobre o que é o ROB de Cuidados em Crack e Outras Drogas, o trabalho feito das Cracolândias aí em São Paulo. Ronaldo, o Hub de Cuidados de Crack e Outras Drogas é um serviço do governo do estado de São Paulo que funciona na região central do município e tem como objetivo maior cuidar, tratar de pessoas que apresentam quadros graves de dependência química que frequentam as cenas abertas de uso de drogas aqui no município. Esse serviço teve início no mês de abril do ano passado, 2023, ou seja, hoje nós estamos com quase 1 ano e 3 meses de funcionamento e nesse período, Ronaldo, nós atendemos mais de 19 mil pessoas e encaminhamos para internação em hospitais especializados no tratamento de dependência química e também em comunidades terapêuticas, mais de 13 mil pessoas. Ou seja, é um trabalho que tem números bastante volumosos, mostrando, infelizmente, que nós temos tido problemas importantes no cenário das drogas no Brasil nos últimos tempos e
nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com situações que, infelizmente, pioram esse cenário, como, por exemplo, o que acabou de acontecer recentemente, que foi a descriminalização da maconha em nosso país. O caminho para nós enfrentarmos os graves problemas no cenário das drogas em nosso país definitivamente não passa pela redução do controle sobre essas substâncias. Querino, a gente sabe que não é um trabalho de resultado imediato, não é? Mas nesse 1 ano e quase 3 meses que vocês estão aí, qual foi a situação das cracolândias que você encontrou e como é que está hoje? Aqui em São Paulo, no final do ano de 2023, haviam vários pontos, várias cenas abertas de uso de drogas. Havia mais de 10 dessas cenas abertas, 10 dessas cracolândias na região central do município de São Paulo. E aí, por conta de um trabalho bastante forte, contundente do governo Tarcísio, houve uma redução dramática desse número de cenas abertas de drogas. Hoje existe uma cena aberta de uso de drogas que fica na região da Luz, ali na Rua dos Protestantes. E houve uma redução importante também do número de pessoas que frequentam essa cena aberta. Em tempos passados, a Cracolândia chegou a ter cerca de 3 mil frequentadores. Hoje, durante o dia, esse número fica em torno de 400 pessoas, às vezes 500 pessoas, ou seja, é uma ferida aberta no centro do estado de São Paulo, está causando uma série de problemas para o município e para os munícipes há mais de 3 décadas, porém, nesse último 1 ano e meio, numa ação bastante importante de enfrentamento a essa realidade por parte do governo Tarcísio, nós temos conseguido avançar bastante e com resultados já bastante positivos. Você falou aqui agora um pouco de parcerias com hospitais especializados e com comunidades terapêuticas, mas para além disto, qual é a estrutura humana e física que o governo montou para fazer esse trabalho? O nosso serviço, o Hub de Cuidados de Crack e Outras Drogas, é um serviço de portas abertas que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, funciona de maneira ininterrupta. E nós, Ronaldo, não atendemos apenas as pessoas que frequentam a cena aberta de uso de drogas, que frequentam essa região chamada de Cracolândia, em São Paulo. Nós recebemos também pessoas de outras regiões do município, recebemos às vezes pessoas de outros municípios, chegamos a receber pessoas de outros estados que buscam cuidado, atenção, tratamento no nosso serviço. Nós contamos hoje com mais de 320 pessoas trabalhando no Hub. Lá, então, nós fazemos uma avaliação desse indivíduo de acordo com as suas reais necessidades clínicas, nós fazemos um encaminhamento, de modo que chegamos a fazer uma média aí de 40 encaminhamentos para internação todos os dias. E nós levamos os pacientes para os hospitais, para as comunidades terapêuticas, para que nós nos certifiquemos efetivamente que as pessoas chegaram ao seu destino para receber um tratamento em regime protegido, tanto nos hospitais como nas comunidades terapêuticas. E nós nos preocupamos também depois com o retorno dos pacientes. Após a finalização da internação, nós buscamos esses pacientes nos lugares para onde eles forem encaminhados e damos um destino para que eles possam dar sequência no seu processo de tratamento e de recuperação após a internação. Lembrando que a dependência química, Ronaldo, é uma doença crônica e que precisa de um cuidado também depois da internação. Então, a ideia do Hub é que o Hub seja uma porta de entrada para as pessoas, para o tratamento, e que nós também ajudemos na sequência para o encaminhamento para que as pessoas possam dar continuidade ao seu tratamento. Explica para a gente aí esse termo Hub, por que dessa sigla aí, HUB? Nós temos ali uma central, um entreposto, onde recebemos as pessoas vindas das mais variadas situações, dos mais variados locais, recebemos as pessoas lá no nosso serviço,
fazemos uma avaliação inicial, estabilizamos o quadro clínico desses pacientes e depois os encaminhamos para os diferentes serviços, insisto, de acordo com as necessidades dessas pessoas. Você conhece muito bem o trabalho das comunidades terapêuticas. Aqui com a gente está o Adalberto Calmon da Fazenda Esperança. Adalberto, como é que você avalia esse trabalho que vem sendo feito lá em São Paulo? Que São Paulo a gente sabe sempre que um referencial para o Brasil, não é? E esse trabalho que está sendo feito lá agora? O usuário, ele precisa de atendimento imediato, né? Se você conversa com ele está disposto a recuperar, ele está disposto a ir para um espaço que possa também cuidar da saúde dele, mas tem que ser imediato. E o Hub já faz tudo isso. O Hub já acolhe, já faz a avaliação, né, querido? Já cuida e já encaminha. Porque se você falar para a pessoa, olha, eu vou te atender hoje e volta aqui amanhã, você perde ele, você não volta mais. Sim. Ô, Quirino, esse trabalho é feito através de uma abordagem por vocês ou são aqueles usuários que procuram vocês que estão ali pertinho dele? Fácil de encontrar. As duas coisas, Ronaldo. Nós, no Hub, fazemos abordagem das pessoas que estão em situação de rua. Nós recebemos também, lá no Hub, pessoas que foram abordadas por equipes da prefeitura, por equipes de abordagem de rua do próprio governo do estado de São Paulo. Então, existe um trabalho bastante forte, bastante potente, tanto do município quanto do estado de São Paulo, buscando mobilizar as pessoas que estão em situação de rua para que elas possam chegar até o nosso serviço. E nós fomos surpreendidos, Ronaldo, porque nós começamos a receber uma quantidade muito importante de pacientes buscando de maneira espontânea cuidado, internação pelo Hub. É interessante isso porque muitas vezes se discute, né, a necessidade de realizar a internação involuntária dos pacientes, compulsória. É claro que essas modalidades de tratamento elas também são importantes, nós realizamos esse tipo de cuidado, essa modalidade de internação também pelo Hub. Entretanto, mais de 95% das internações que realizamos no Hub são internações absolutamente voluntárias. São pessoas que procuram o serviço. E agora quero falar também com o psiquiatra. Quais os malefícios da maconha a partir de toda a sua experiência com esse trabalho ao longo dos anos? Ronaldo, essa é uma questão muito importante, né? A gente conversar aqui abertamente com o seu público sobre os malefícios do uso da maconha, dada a descriminalização que foi decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. A maconha é uma droga que causa uma série de malefícios para os seus usuários, malefícios na área de saúde mental. Maconha é um fator de risco para quadros psiquiátricos graves, como quadros psicóticos, por exemplo, esquizofrenia. Maconha é um fator de risco para depressão, ansiedade. Vários estudos mostrando maconha como fator de risco para suicídio, para comprometimento cognitivo. Maconha também é um fator de risco importante para doenças físicas, né? Como, por exemplo, doenças pulmonares. Maconha é fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Então, é muito importante que as pessoas entendam que nós aqui não estamos tratando de uma droga de menor poder lesivo, muito pelo contrário. A maconha causa uma série de problemas para os seus usuários. E, por causar problema para os usuários, infelizmente, acaba causando também problema para as pessoas que vivem consigo, para os seus familiares, acaba, infelizmente, também levando a problemas para o conjunto da sociedade. Vários países, Ronaldo, que acabaram flexibilizando, reduzindo o controle sobre a maconha, têm enfrentado uma série de problemas, como aumento da violência. A gente pode ver isso, por exemplo, com os números importantes de aumento de homicídio no Uruguai. Nós temos visto aumento de hospitalizações de pessoas que apresentam quadros psicóticos graves decorrentes do uso da maconha, como, por exemplo, podemos observar em Portugal. Nós temos visto aumento de acidentes automobilísticos decorrentes do uso da maconha, como, por exemplo, nos casos do Canadá, vários estados americanos que flexibilizaram o controle sobre a maconha.
Tudo isso para que as pessoas possam entender que a maconha é uma droga que causa problemas não só para os usuários, mas também para as pessoas do seu convívio e, infelizmente, para todo o conjunto social. E essa é uma questão muito importante, Ronaldo, porque sempre que se flexibiliza, sempre que se reduz o controle sobre uma droga, no caso agora o STF descriminalizando a maconha, infelizmente há um aumento do consumo. Você mesmo acabou de nos trazer aqui um dado apresentado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ao NODC, que publica relatórios anuais mostrando o cenário das drogas no mundo, tem apresentado nos últimos relatórios um alerta bastante importante, mostrando que a redução do controle sobre a maconha tem levado a um aumento do consumo dessa droga nos países onde isso aconteceu, basicamente por dois motivos. Primeiro, Ronaldo, porque quando se flexibiliza o controle sobre uma substância, aumenta a oferta dessa droga na sociedade. E a outra questão é que quando se flexibiliza o controle sobre uma substância, quando se descriminaliza ou se legaliza uma droga, se passa a ideia para o conjunto da sociedade que essa droga não causa tantos problemas para as pessoas, que essa droga não é tão maléfica. Ocorre, então, uma redução da percepção de risco sobre essa droga. E, infelizmente, a redução da percepção de risco sobre uma droga está relacionado diretamente com o aumento do seu consumo. Daí a importância de nós falarmos sempre com as pessoas que, quando tratamos de maconha, não estamos tratando de uma droga leve ou uma droga de menor poder lesivo. Muito pelo contrário, estamos falando de uma droga que causa uma série de problemas para as pessoas. Querido, obrigado mais uma vez por dispor um pouquinho do seu tempo aqui, nos atender. Êxito pleno nesse trabalho que você vem fazendo aí em São Paulo, que seja realmente um grande modelo para o nosso Brasil inteirinho, para sanar essa dor na nossa sociedade. Prazer e obrigado. Muito obrigado, um grande abraço, Ronaldo, um grande abraço, Adalberto. Abraço. Um grande abraço a toda a audiência da TV Canção Nova. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fique com Deus. Tá aí, olha, esse bloco vai ficando por aqui. Adalberto, no próximo bloco a gente vai falar sobre o que dizem os papas, inclusive Papa, um desses que esteve lá na Fazenda da Esperança. Nós vamos trazer aqui também o doutor Ronaldo Laranjeira, no próximo bloco, na sequência do nosso Além da Notícia. E daqui a pouquinho também estamos aguardando a presença do deputado Osmar Terra. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo também aqui no nosso programa. Intervalo e voltamos já. Voltamos no nosso Além da Notícia da noite de hoje com convidados muito especiais. Adalberto, eu vou trazer o convidado aqui que recentemente também mandou um recado para o mundo inteiro contra as drogas, o uso, a liberação. Foi muito enfático. Vamos convidar aqui o Papa Francisco? Eu acho que é importante. Foi no último dia 26 de junho que ele falou na Praça de São Pedro, não é? Sim. Vamos lá. Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandone il consumo. Questa è una fantasia, come è stato proposto da alcuni o già attuato in alcuni paesi. E questo si liberalizza e si consuma in più. Avendo conosciuto tante storie tragiche di tossicodipendenti e delle loro famiglie, sono convinto che è moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose. Quanti trafficanti di morte ci sono? Perché i trafficanti di droga sono trafficanti di morte. Quanti trafficanti di morte ci sono? Spinti dalla logica del potere e del denaro ad ogni costo. E questa piaga che produce violenza e semina sofferenza a morte esige dalla nostra società nel suo complesso un atto di coraggio. Ao ouvir o Papa Francisco, o que você quer comentar sobre o Papa e também essa voz clara a respeito desse combate às drogas? A gente vê a preocupação hoje da igreja, né, e de toda a sociedade, né? Recentemente aí tivemos a questão do STF. Nós vimos reações no Brasil todo, né, reações contrárias a essa decisão. E o Papa, bem no Dia Mundial contra as Drogas, né, ele coloca, né, o malefício que a droga faz na vida da pessoa, o malefício que a droga destrói as famílias.
que as pessoas realmente precisam ter um sentido na vida, ter realmente, buscar a presença de Deus na vida dela para que possa libertar de todos os males e principalmente das drogas. Bom, e a gente tem inclusive, as meninas têm aqui, algumas frases do Papa Francisco que a gente fez questão de destacar também aqui. E vamos mostrar aqui, olha, o flagelo da droga continua avançando de maneira e dimensões impressionantes ao ser alimentado por um mercado infame, que vai além das fronteiras nacionais ou continentais. Tem ainda um outro também, e ele mostra aqui a dimensão mundial. A droga não se derrota com droga. A droga é um mal, e com o mal não pode haver cessões ou compromissos. Ele realmente está chamando atenção para algo. Parece que a gente está se achando impotente para combater a droga e está se liberando da droga. E, na verdade, não tem acordo com a droga, né? Pois é. Não tem flexibilização, né? Onde você flexibiliza, a pessoa tem um acesso, aumenta o consumo. Então não pode, né, em momento algum flexibilizar. E aí está, né, não pode haver sessões, compromissos e nem acordos com a droga. O combate tem que ser incisivo. Tem mais uma frase do Papa, está aqui, olha, por trás dos vícios existem experiências concretas, histórias de solidão, desigualdade, exclusão, falta de integração, diante das quais não podemos ser indiferentes. Vocês lidam com isso na Fazenda da Esperança, não é? É a raiz, ou melhor, é a causa da dependência? Olha, Ronaldo, eu vou dizer para você o seguinte, eu falo por experiência própria, tá? Eu passei por uma fase da minha vida numa depressão muito forte. Eu entrei na droga e no álcool. Eu entrei numa crise pessoal, profissional e social. Eu afastei do meu trabalho, afastei da minha família e me isolei. Está aí, né? Você se isola e aí você perde o sentido da vida. Você não quer mais viver, você acha que você é a pior pessoa do mundo. E aí eu entrei numa crise existencial e comecei a ter vontade de cometer suicídios. Aí foi uma vez com remédio, outra vez com corda, e a última vez foi com arma de fogo no pescoço, e onde eu disparei não funcionou. Mas tudo em função do quê? Da crise emocional que a pessoa vive, do transtorno mental que eu passava, e a droga entrou. E ela me destruiu naquele momento, né? Aí no último momento, no último tiro, eu não dei o segundo. Eu pedi ajuda. E pedi ajuda para onde? Para a Fazenda da Esperança. Porque eu conhecia o trabalho. Você também é um resgatado. Sim. E hoje se tornou esse embaixador nacional da Fazenda da Esperança. E eu hoje há 15 anos luto, né? Deixei tudo na minha vida, deixei escritório, me coloquei à disposição da Fazenda da Esperança. Para o quê? Para ajudar a todos que sofrem com esse mal. Tem mais um ainda, gente, aí? O último, não é? Devemos encorajar os jovens a buscar razões para viver, por meio de percursos educativos, terapêuticos e de reabilitação, e favorecendo modelos culturais alternativos. O Papa Francisco faz a gente refletir sobre os vários ambientes da nossa sociedade e onde a droga vai chegando ali e encontrando corações vazios. E porque estão vazios, então ela ocupa esse espaço. Vocês receberam o Papa Bento XVI na Fazenda da Esperança aqui no Brasil. 2007. 2007. Foram momentos lindos dele lá com vocês. Tenho certeza que as recordações são importantes, mas o Papa também fez discursos ali edificantes a respeito desse flagelo das drogas. Fez também o Brasil refletir naquela ocasião, não é? Quando ali foi a primeira vez que um Papa visitou uma comunidade terapêutica. Centro de recuperação. E os jovens, os usuários que estavam ali, nós reunimos todas as fazendas do mundo, né? Tinha ali umas 4 mil pessoas. Representantes de todas as fazendas do mundo estavam ali. Todas vieram, da Alemanha e todos os países que nós temos. Né? E ali começaram a chamar o nome dele, Benedetto, Benedetto. Né? E foi muito bonito, o Frei Hans olhou para ele e falou assim, os jovens querem o senhor, né? Mas a sua segurança não deixa. Ele falou assim, não, mas vamos lá. E aí ele saiu andando no meio. Não, ele entrou no meio dos jovens. Sim, né? É foi muito bonito isso, porque
o amor, né, que ele deu para aqueles jovens e o que ele recebeu também dos jovens usuários, né, isso marcou o coração dele. Adalberto, foi também ali o entendimento de que a igreja está vendo esse trabalho que hoje é feito por uma de suas instituições, a igreja está reconhecendo a necessidade de se fazer esse trabalho e está dando total apoio na presença do Sumo Pontífice, né? Tanto tocou o coração dele porque em outros países que ele visitava, ele lembrava e fazia no discurso dele a lembrança da visita da Fazenda Esperança. Rapidamente, nós temos um vídeo dele, eu acho que é em Loreto, na Itália, algum lugar na Itália, em que ele faz ali um discurso a respeito da questão do uso das drogas, hein? Esta sede de infinito que está nos nossos corações demonstra-se inclusive na realidade da droga. O homem quer aumentar o valor da vida, ter mais da vida, ter o infinito, mas a droga é uma mentira. É um engano, porque não alarga a vida, mas a destrói. Tá aí, foi realmente em Loreto, lá na Itália. Interessante que nesse momento do Papa na Fazenda Esperança, ele nos deu uma missão. Ele olhou para todos e falou, sejam embaixadores da esperança. Então todos nós hoje assumimos esse cargo, essa função, para levar a esperança a todos os cantos do mundo. Então nós, como Fazenda da Esperança, nós nunca vamos descansar enquanto estiver a necessidade de ajudar um usuário de drogas. Adalberto, foi mencionado pelo Quirino agora há pouco, foram mencionados alguns países onde as drogas foram liberadas. Eu tenho aqui Uruguai, Geórgia, África do Sul, Canadá, México, Malta, Luxemburgo, Alemanha, Austrália e nos Estados Unidos, alguns estados totalmente liberado o uso de drogas. São muitíssimos estados aqui, acho que cerca de 20 mais ou menos. Vocês estão em muitos desses países aqui onde foi liberado. A constatação de vocês é a mesma? Piorou? É a mesma, aumentou o consumo da droga e aumentou também o pedido de acolhimento nas nossas unidades. Agora, existem países, né, que não têm a dimensão que o Brasil tem. O Brasil é muito grande, só de fronteira, quantos 1000 quilômetros que existem? Não tem controle nenhum. Outros países que liberaram as drogas, existe um controle interno muito grande, muito forte, né? Se você pegar a Holanda, você não pode usar a maconha na rua. Tem os lugares que você pode utilizar, os bucks, né? Agora, você vai usar na rua, você é multado. Agora, aqui no Brasil, não. Só foi o STF, semana passada, decidir a descriminalização, você já vê pessoas com cigarro de maconha andando na rua, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. Né? Banalizou, virou uma bagunça. Eu quero aproveitar e chamar aqui ao nosso programa agora um outro convidado especial da noite de hoje. O Dr. Ronaldo Laranjeira é uma das grandes referências no combate às drogas em nosso país. Ele é professor, ele é psiquiatra, professor da Unifesp, PhD pela Universidade de Londres. Seja muito bem-vindo, professor Ronaldo Laranjeiras. E as perguntas que quero fazer para o senhor, já começo com esta primeira aqui. Quais os efeitos imediatos das drogas no organismo humano? Como elas afetam o cérebro e o corpo logo após o seu uso e quando se trata da maconha? A gente tem que entender que, né, quando você usa uma substância, ela vai agir praticamente no corpo inteiro, né? As drogas, quer sejam as ilícitas, mesmo o próprio álcool, que é legal, né, o cigarro, eles têm uma ação predominantemente no cérebro, né? E, no fundo, ele vai desregular alguma função do cérebro, como memória, percepção, organização ou prazer, né? Um dos efeitos principais das drogas que as pessoas consomem, elas consomem por prazer, porque ele vai agir na parte do cérebro responsável pela produção do prazer. Infelizmente, não só produz prazer, né? Não existe isso. O cérebro é uma estrutura de bilhões de conexões. Você não pode esperar que a droga só vai agir no centro do prazer, né? Ela vai desregular várias outras funções. Pode ser uma desregulação mais imediata, mas pode ser mais consistente. No caso da maconha, por exemplo, a desregulação
predominando na área da memória, da motivação, na organização. Dr. Ronaldo Laranjeira, quais são os efeitos da maconha no desenvolvimento cognitivo e emocional de adolescentes e jovens? Eu acho que a maconha, ela é uma droga que ela engana, né? Porque a pessoa tem às vezes o efeito agudo, que é a chamada brisa, né? As pessoas ficam mais relaxadas, né? Tem um efeito prazeroso imediato da maconha. Fundamentalmente as pessoas buscam esse lado mais de relaxamento da maconha. Mas com o uso constante, vai tendo alterações de algumas funções cerebrais, por exemplo, a memória, a capacidade de concentração, a capacidade de organização, de dar continuidade, fazer uma tarefa após a outra, persistentemente, que é uma função cerebral muito importante para todos nós, quer seja adolescente, quer seja adulto, né? E também a maconha ela vai diminuir a inteligência, né? O QI, né? O coeficiente de inteligência, que chega até a diminuir 7 pontos, né? E metade da população tem um QI mediano, né? É comum ter um QI de 100, mais ou menos, que é o QI médio, né? Se você perde 7 pontos e você tem um QI médio, é uma alteração significativa. Lógico que aquelas pessoas que têm um QI maior, muito maior, às vezes não é tão significativa, mas a maioria das pessoas, você ter um impacto de 7 pontos na inteligência é significativo, principalmente no dia a dia. Eu tenho uma outra pergunta importante para o senhor. Em que medida o uso da maconha pode alterar o comportamento de uma pessoa? A maconha, assim, ela altera vários comportamentos, né? Que é uma forma da gente ver que a maconha alterou as funções do cérebro, né? A pessoa fica mais desorganizada, mais desatenta, menos motivada para fazer as coisas no dia a dia. Ela pode ficar mais violenta, né? Não se associa muito a relação da maconha com violência, mas tem evidências muito claras que usuários de maconha tendem a ficar violentos em algumas situações. Que uma coisa é o efeito agudo da maconha, que dá o relaxamento, outra coisa é a alteração crônica que essa droga produz. Também você vai ter menos organização, né? E a pessoa vai ficar menos motivada, vai às vezes virar a vida em função da maconha. Algumas alterações mais importantes é quando a pessoa às vezes fica mais deprimida, tendo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Tem aumento o risco de ideias de morte, aumenta a chance de tentativa de suicídio. E você tem o pior do que pode acontecer em relação à maconha, que são os transtornos psicóticos, né? Que é a esquizofrenia, né? A pessoa às vezes tem alucinações, ou fica muito suspeitando de todo mundo, acaba criando o que a gente chama de quadro psicótico, que pode impactar a vida da pessoa para o resto da vida, né? A pergunta que faço agora é a respeito da decisão do STF. Pela decisão tomada, está claro que os ministros da Suprema Corte não consideraram os aspectos científicos e clínicos dos malefícios da maconha. Eu acho que não. O quanto é grave ignorar isto? A decisão do STF em relação à maconha foi uma decisão que eu chamo ativista. Ativista, assim, grupos que agem nos interesses ideológicos e não levam em consideração as evidências nem científicas, né, em relação à maconha, e muito menos levar em consideração que 80% da população brasileira é contra a legalização das drogas. Várias pesquisas foram feitas por vários jornais, acadêmicas. Eu mesmo já fiz pesquisa nacional que mostra que 80% das famílias não tem nenhum interesse em legalizar a maconha. As pessoas sabem intuitivamente que para cada usuário de maconha vai ter 4 pessoas familiares afetadas. Então a decisão do STF não leva em consideração o que as famílias no Brasil acham em relação a você legalizar, né? Legalizar 40 gramas de maconha. De que maconha nós estamos falando, né? Maconha
normal ou skunk, você faz 40 gramas, você vai ter uma grande quantidade de maconha. Então você vai estar só facilitando ainda mais o crime organizado, né? Então o STF não leva em consideração essa complexidade, né? E por isso que é uma decisão ativista. E agora, para a gente concluir, e aproveitando, já agradecendo também ao senhor por essa presença tão importante aqui em nosso programa, quais aspectos sociais e econômicos o uso de drogas e da maconha podem trazer para a nossa sociedade? Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, ela vai, de fato, legalizar o pequeno tráfico, né? Nós já temos um grande problema do crime organizado no Brasil, né? A maior parte do tráfico é feito por microtraficantes que distribuem por moto, por Uber, por táxi. Não, é toda uma rede, né, de distribuição no Brasil inteiro, né? Ao você criar uma quantidade de maconha que não vai ser criminalizada, você vai estar facilitando o crime organizado. O grande beneficiário dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, do meu ponto de vista, é o crime organizado. As famílias não vão se beneficiar, os usuários também não vão se beneficiar, os novos usuários, né, você vai estar facilitando que nas escolas, perto das escolas, né, no supermercado, no shopping center, em todos os locais onde os jovens estão, que vai ter um microtráfico que agora vai ser legalizado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quem ganha com isso, só consigo ver, é o crime organizado. A sociedade não ganha, a família não ganha e até mesmo os novos usuários, os jovens, com certeza não vão ganhar nada com essa decisão. Quero agradecer muito a presença do senhor, nos sentimos muito honrados em recebê-lo aqui, trazendo essas reflexões tão importantes, técnicas, não é? Bem balizadas, não é, Adalberto? Para que não reste dúvida, não há benefício nenhum em medidas como esta que foi, ou nesta medida que foi tomada pela Suprema Corte. E ouvindo tudo isso, a gente fica realmente atônito com a gravidade, né, Adalberto? É difícil, né, você entender uma decisão dessa sem olhar a questão científica e a questão clínica, né? Tanto mal que faz, né, por que liberar? Só analisa uma técnica jurídica, isso não pode deixar prevalecer. Por isso que nós temos que lutar agora para que reconheça realmente a competência do Legislativo para legislar sobre essa causa. A gente vê que isso não compete ao Supremo Tribunal Federal. Veio uma ação de uma pessoa que estava presa, né, e foi condenada ali por estar usando 2 ou 3 gramas de maconha. Adalberto, eu quero te agradecer enormemente por essa presença aqui, nos fazer refletir coisas tão importantes também, recordar coisas belíssimas, como o trabalho da Fazenda da Esperança, a presença do Papa Bento ali também, e sobretudo, vocês merecem os cumprimentos e os parabéns do Brasil inteirinho, e posso falar em nome de tantas outras nações, onde vocês estão, aliviando dores, aliviando sofrimentos e restaurando vidas. Obrigado, obrigado. Agradeço, Ronaldo, pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos aqui e partilhar um pouco da nossa história, da nossa vida e também dos problemas que nós enfrentamos. E vamos continuar lutando, né? Agradeço também à TV Canção Nova, parabenizo pelo belo trabalho, né, de comunicação, de levar a sociedade à informação, a informação correta, né, para que todos possam entender esse momento que nós estamos vivendo no Brasil com relação à questão das drogas. Amém. Muito obrigado. Prazer grande. Eu vou encerrar esse bloco com o Adalberto e já no último bloco do nosso programa teremos aqui a presença do médico e deputado federal Osmar Terra, já aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. O Além da Notícia tem sequência nesta noite aqui, já um arsenal de convidados especiais e agora mais um também que eu tenho a maior honra de receber aqui conosco nesta noite, deputado
Osmar Terra, que também é médico, está em seu 6º mandato pelo Rio Grande do Sul, já foi ministro do Desenvolvimento Social no governo Michel Temer e ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo, muito boa noite e obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, e principalmente aqui na Canção Nova, que tem uma enorme audiência e tem um maravilhoso trabalho, né, prestado aí à sociedade brasileira. Deputado, a gente já falou bastante no programa de hoje. A bola agora está com os deputados e está na mão do deputado Arthur Lira. A PEC 45 aprovada no Senado, já aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados. Em que ponto nós estamos agora com esta questão ali na Câmara dos Deputados? Olha, na verdade o que aconteceu, o Supremo interferiu no Legislativo, né? Porque isso é uma lei que já foi aprovada no Congresso, já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada no Senado, tramitou durante 6 anos, foi uma discussão enorme. Eu sou autor do último formato da lei, que foi de 2019, e o Parlamento já se pronunciou, né? Por que é importante o Parlamento se pronunciar? Porque o Parlamento, ele é a casa do povo. Mas a casa do povo fica uma coisa vazia, assim, muito no ar. O que acontece na democracia é que todo poder emana do povo. É o primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido pelos representantes eleitos. Representantes eleitos, não é o Supremo. Representantes eleitos. Os representantes eleitos é que decidem. Como o povo não pode se reunir toda semana numa praça, milhões de pessoas, eles delegam para os deputados e senadores, votam, escolhem os deputados e senadores que vão falar por eles. E não escolhem o Supremo, né? Eles escolhem os deputados e senadores, né? E os deputados e senadores são que fazem, então, as leis que vão afetar a vida de toda a população. Essa história da droga é uma coisa tão grave, afeta tanto a vida da sociedade, não é só do usuário de droga, não é só da família do usuário que é destruída junto com ele, é de toda a sociedade sofre, toda a sociedade, de alguma maneira, é afetada pela questão das drogas, é assaltada, é roubada para arrumar dinheiro para comprar droga. Eu tive uma pessoa muito próxima da um afilhado meu, com 21 anos, que morreu atropelado na calçada, por um carro desgovernado, com um sujeito usando maconha. Menino no 4º ano de medicina, com 21 anos, né? Filho único, a vida se foi, né? E o sujeito que atropelou, tenho certeza que não queria matar ele, mas perdeu o controle por causa da maconha. A maconha tira a noção de espaço, de tempo, né? Cria dependência química, desencadeia esquizofrenia, tudo coisas incuráveis, né? São doenças incuráveis que ela desencadeia. Então, é tão grave, é tão extenso o dano para a sociedade disso, que tinha que ser decidido pelos seus representantes eleitos, e não pelo Supremo. O ministro Fux falou isso com muita clareza, né? Ele disse, nós não somos eleitos, tem que deixar esse assunto com o Congresso, né? O Brasil não é governado por juízes, o Brasil é governado a instância maior de poder do Brasil é o Congresso Nacional. Falou com toda clareza, né? Então, o Supremo, na verdade, está interferindo em decisões que têm que ser do Congresso, num assunto gravíssimo, né? Que o Congresso já tinha decidido. O que o presidente do Supremo fez, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, quando ele viu que o Supremo queria interferir, considerar inconstitucional o artigo 28 da lei, que diz que é crime portar para uso e crime portar para tráfico, né? Quando ele viu isso, ele resolveu dizer, eu vou reafirmar isso com uma PEC. E botou a PEC bota na Constituição que é crime portar para uso e portar para droga, né? Não faz concessão nisso aí. Porque é uma maneira de constranger, né? O crime do usuário não é punido com prisão, mas ele fica com a ficha suja. Sim. O senhor vê na Câmara, nesse momento, um ambiente favorável também para se aprovar essa PEC lá? Eu vejo, o Congresso está mobilizado, o Congresso espelha a sociedade, né? 80%, em qualquer pesquisa que tu faz, 80% da sociedade é a favor de criminalizar o uso, né? Ela é a favor de criminalizar o uso. Pode fazer pesquisa. Pega a Datafolha, que é a favor da liberação da droga, que tem propaganda paga de empresa de maconha, né? A Verde Med faz propaganda aberta
na Folha de São Paulo, ela teve que reconhecer que mais de 70% das pessoas são contra a descriminalização. Querem que seja crime, para constranger o usuário a não fazer. O que leva uma criança a não usar a droga? É o pai dizer para ela, meu filho, é crime, isso é crime. Faz mal. Isso faz mal. Sim. O senhor vê que o presidente da Câmara deve realmente, nos próximos dias, já pôr em votação? Ele já criou a comissão especial, né? Nós vamos agora tentar aprovar. O Senado já votou. Olha, vê que coisa forte que eu vou te dizer. 80% da população é contra em qualquer pesquisa, né? Se fizesse um plebiscito, dava 80% contra. 80% do Senado votou em 2 turnos contra a descriminalização. É a favor de ser crime o porte para uso. A Câmara já votou na Comissão, de Constituição e Justiça, 80% votou que é crime, né? Agora vai para a Comissão Especial. Então nós estamos diante de uma situação que o Congresso está refletindo a vontade do povo. Que motivo o Supremo tem para ir contra a vontade do povo e contra a vontade do Congresso? Eu só vejo que nesse intervalo em que o Supremo aprovou, a gente vê o CNJ tentando já liberar um monte de gente que está presa, e nesse intervalo aí está esse vácuo. Então, é preciso uma celeridade aí da Câmara para se votar em definitivo. Mas o vácuo foi criado pelo Supremo. Sim, sim. Né? Não é culpa da Câmara. A Câmara estava votando no seu trâmite normal. Trâmite normal. Como o Senado votou, né? Então não dá para botar a culpa na Câmara de ter criado um vácuo. O Supremo podia ter esperado a votação da Câmara. De acordo com um relatório que a gente tem aqui, Mundial sobre Drogas 2022, da UNODC, 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos usaram drogas em 2020. 26% do que 10 anos atrás. A mais? Pois é, a mais. É alarmante tudo isso. E se liberar, a gente já viu também que, segundo esse mesmo relatório, quando se libera, o aumento aumenta, o consumo aumenta. Todos os países que liberaram aumentou o consumo e aumentou a violência, aumentou tudo, aumentou acidente de trânsito, aumentou mortes por suicídios, aumentaram, né? Aumentou mortes, homicídios aumentam, né? Porque acaba com o controle de impulso, né? Acidente com vítimas fatais é mais comum da maconha do que do álcool. Eu vou trazer aqui agora alguns convidados e pedir o seu comentário. Vou trazer o doutor Antônio Geraldo, que o senhor conhece bem, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele fala exatamente isso. Se liberar, onde é que a pessoa vai comprar? Aliás, é um outro problema, não é? Vamos ouvi-lo. Peraí, está liberar o porte, senador Pacheco? Como assim? Mas comprou onde, senador Pacheco? Onde é que vai comprar? No tráfico. O tráfico, só existe os grandes traficantes, porque existem os pequenos distribuidores. Eu estou portando a maconha aqui. São tantas gramas. Correto. Tem segurança para a saúde? Zero de segurança do uso para a saúde. Eu estou portando aqui, senador, e eu comprei onde? Eu estou carregando de onde para onde? Os próprios grandes traficantes treinam os seus filhos dizendo, jamais consumam isso. Isso é para vender para os outros, jamais para consumir. Eles não usam, porque eles sabem do mal que faz. A Suprema Corte do México, há 10 anos atrás, liberou, deixou de ser crime o porte de drogas, todas as drogas, a Suprema Corte do México. Hoje, o exército mexicano não entra na metade do território do México. O tráfico se fortaleceu tanto que hoje as facções têm exércitos uniformizados, camuflados, com mísseis, com carros blindados, com metralhadoras .50 antiaéreas. Se juntar às facções, eles são mais fortes que o exército mexicano, fortalecidos pela liberação. Que eles vão comprar onde? Aumenta o consumo, vão comprar do tráfico. O próprio doutor Antônio Geraldo, ele dá exemplo de 2 cidades que ele visitou. Vamos ouvir. Eu estive no Congresso Americano de Psiquiatria agora, no mês passado, no mês de maio. Eu fiquei abismado no que transformou o São Francisco. Estou abismado com o que se transformaram as ruas de Los Angeles. E, olha, a Califórnia é considerado o 8º, entre aspas, país do mundo, em termos financeiros.
E eles não estão conseguindo lidar com isso. Nós é que vamos conseguir? Pelo amor de Deus, senadores, não permitam isso. Nós não podemos criar uma fábrica de loucos no Brasil. O preconceito com o doente mental é enorme. O preconceito com o dependente químico é duplo. É o duplo estigma. Nós não aguentamos mais esse preconceito estrutural. O próprio Estado nos coloca, assim, completamente na marginalidade da realidade do que precisamos. Ele falava de Los Angeles e São Francisco, que ele visitou e que ele ficou aterrorizado com o que viu, né? O Canadá está assim também, né? Toronto, todas as cidades que liberaram, triplicou, quadruplicou a população de rua, né? E a violência. Né? Nos metrôs aumentou o número de homicídios, tentativas de roubo, né? Nesses países. Então, o Uruguai triplicou o número de homicídios do Uruguai. O Uruguai, o Mujica, que era o presidente do Uruguai, disse que tinha liberado para diminuir a violência e acabar com o tráfico. O tráfico nunca esteve tão forte como está agora no Uruguai. O traficante fica na esquina da farmácia que vende legalmente a droga, vendendo a droga mais barata, sem precisar cadastrar o usuário, e mais potente, 10, 20 vezes mais potente, que é o skunk. E já vende as outras drogas junto. Então, nunca o tráfico ganhou tanto dinheiro no Uruguai como está ganhando agora. Está usando o Uruguai, inclusive, como base de exportação para a Europa de cocaína. Está entrando tudo que é droga. Ele vende a maconha e vende outras drogas junto, né? Então, é uma ficção, é um mundo irreal, é um mundo que não existe. Essa história de achar que fixando quantidade e não sei o quê diminui a violência, vão soltar da prisão as pessoas. O que está preso não é usuário, o que está preso é traficante. Ah, mas é pequeno traficante, mas é traficante. Sem o pequeno traficante não tem tráfico. É o pequeno traficante que faz funcionar toda a roda do tráfico. Não é que nem no varejo. A loja do varejo é que faz funcionar o atacado e faz funcionar a fábrica, né? É o varejista. Eu vi um vídeo, que é um vídeo muito popular, feito pelo senador Cleitinho, que ele tem um jeito muito popular de se comunicar, senador pelo Estado de Minas Gerais, e ele fala também, ainda nessa mesma questão do tráfico, de quem é que vai comercializar, quem é que vai vender. Solta aí, de um jeito assim muito popular. Vocês estão vendo isso aqui? Com essa decisão do STF da descriminalização da maconha, isso aqui é 40 gramas de maconha. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira. Você compra maconha no supermercado? Você compra maconha em banca de revista? Tem como comprar maconha em farmácia? A maconha aqui no Brasil é legalizada? Uma ação dessa aqui do STF, uma decisão dessa aqui, só vai fortalecer o tráfico. Foi isso aqui que eu recebi. Eu não sou usuário e nem sou traficante, mas está rodando no WhatsApp. Esclarecendo, 40 gramas é igual 133 baseado. Se for 0,30, daria um baseado. Um baseado, R$10, gente. 133 baseados, R$1.330. Considerando que um aviãozinho venda isso por dia, no final de 30 dias, daria R$39.900 para o tráfico de drogas. Se considerar que em uma cidade com 30 mil habitantes possa ter 100 aviãozinhos, o valor mensal para o tráfico é de quase R$4 milhões. Então, uma decisão dessa aqui do STF só está fortalecendo o tráfico de drogas no Brasil. Cleitinho, mas o que você está mostrando aqui e o que vai ser resolvido? Dentro do Senado, a gente já aprovou uma PEC em primeiro e segundo turno que criminaliza qualquer tipo de droga. Então, essa PEC agora está na Câmara, com uma decisão agora do presidente da Câmara, do Arthur Lira, para que possa pautar o mais rápido possível, para que a gente possa votar e mostrar para o STF que quem representa o povo, quem tem que legislar, somos nós, parlamentares. Então você viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro e cobre do presidente Arthur Lira para que possa pautar isso o mais rápido possível para a gente derrubar essa decisão do STF. Vamos para cima. Chama a atenção que é o maior comércio ilegal do mundo hoje, o tráfico de drogas, e chama a atenção e surpreende. Isso tem uma questão importante nisso aí, né? É um comércio escravo. Porque uma coisa é o comércio de camisa. Tu compra, se tu tem dinheiro, tu compra uma camisa, não compra, né? Não gosta, não compra. O usuário dependente químico, ele não tem escolha, ele tem que comprar, ele não consegue ficar sem comprar. É uma compulsão brutal, é uma sensação terrível que ele tem de ter que consumir.
Então é um mercado escravo, por isso que é um mercado. Qual é a maior empresa do Brasil depois da Petrobras? É a Ambev. Né? Então, as outras drogas vai ter o mesmo tipo de poder, né? Vão ser empresas e vão anular a vida de milhões de brasileiros. Né? A questão da oportunidade, né? Que nós temos que reduzir, né? A oportunidade de usar uma droga. Né? Por que uma criança não usa? É aquilo ali, porque é crime e faz mal, é isso aí. E isso nós temos que não permitir que amplie o consumo de drogas. O menino que vai para a escola oferecer droga para os amigos dele, agora ele vai tranquilo. Ele tem droga, ninguém pode nem tirar a droga dele na escola, porque é permitido, é legal andar com 40, imagina, 40 gramas. Deputado, mas a pessoa comum dentro de casa agora, nos ouvindo, ela pode estar se questionando, mas por que nada disso frequentou a mente dos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que aconteceu? Acho que tem uma questão ideológica. O ministro Barroso, desde o início, desde 2011, 2012, que a gente está já trabalhando essa questão junto com o Supremo, o ministro Barroso dizia qual é o problema da pessoa fumar um baseado, né? Se ela está vendo um filme na televisão. Só que aquela cena ali dele é uma cena isolada do mundo, né? Porque, na verdade, isso tudo é uma cadeia, né? E a pessoa pode ficar... se ela sair, ela está vendo o filme, mas se ela sair drogada e pegar um carro, ela pode matar alguém, né? Ela pode morrer. Né? Os acidentes mais graves não são com álcool, são com maconha. Né? Tudo isso tem ligação com um problema mais grave ainda, que é o que vai agora falar o governador de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes. Foi num vídeo recente também que ele estava inconsolável com um fato que aconteceu lá. Não dá para colocar um batalhão na fronteira, gastar milhões de reais por ano, arriscar a vida dos nossos policiais militares para tentar barrar o tráfico internacional, a entrada de drogas no Brasil e no Mato Grosso. Prender 2 caboclos lá, 2 cidadãos lá, 2 indivíduos, 2 criminosos, e menos de 24 horas esse cara está solto. Gente, isso é um absurdo. Ou o Congresso Nacional faz alguma coisa, ou vamos entregar esse país para o bandido, para o tráfico de droga e para o crime internacional de droga. Não é possível um negócio desse. Acho que o CNJ tem que agir, ou o Congresso Nacional tem que agir. Ou as leis são frouxas, com a palavra está o Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Pacheco, né, o senhor Arthur Lira, que são 2 grandes presidentes daquelas casas, mas nós precisamos revisitar esse tema da segurança pública no Brasil. Deputado, o que fazer com a nossa legislação também, assim, que parece que colabora com o crime? Nós temos uma legislação muito frouxa. Inclusive, nós estamos discutindo na Comissão de Segurança um pacote anticrime, que envolve, inclusive, antidroga, anticrime, e do qual a PEC 45, essa do Senado, vai fazer parte. Mas nós tem que ter, eu sou contra a progressão de pena, né? Tem cabimento. Crime violento não pode ter progressão de pena nenhuma. Eu sou autor da lei agora, de uma lei que foi editada agora, inclusive 15 de janeiro, que torna crime hediondo a violência contra a criança, né? E, inclusive, em tentativa de indução de suicídio e automutilação pela internet. Tipifica o bullying pela internet. Nós temos que ter leis duras, né, para reduzir a violência. Nenhum país do mundo, afrouxando controle de drogas, diminui a violência. Nenhum. Pode escrever aí, nenhum. Todos que têm leis mais rigorosas são os que têm menos criminalidade. O Japão, a China, a Suécia, né, os países nórdicos, são países que têm leis duras contra as drogas, né? Então, é isso que nós temos que ter, contra tudo, né? Leis duras, inclusive, cumpre penas longas, né? No Japão... O povo brasileiro está preparado para compreender, para ter essa mentalidade? O povo brasileiro não aguenta mais sofrer com a violência. O povo brasileiro está atrás de uma solução, né? Inclusive a solução das drogas. Quantas famílias destruídas nessa questão das drogas? Hoje não tem um brasileiro que não tem alguém na família com problema grave e a sua família sendo destruída, ou um vizinho, um amigo dele não tem esse problema. Boletins de delegacia, boletins de ocorrência de delegacias, 80% são questões relacionadas às drogas.
A droga está atrás, a droga é a mãe de todas as tragédias humanas hoje, né? Ela é que é a maior provocadora de tragédias humanas, né? De destruição individual, doenças incuráveis, né? Anula o ser humano para a vida, né? A família se destrói junto, a sociedade sofre, teme, né, pelo que pode acontecer com ela, a insegurança da população, tudo tem droga atrás. Os crimes, homicídios, suicídios, acidentes fatais, todos, a maior parte é por droga, tem droga contribuindo para isso. Pergunta final do nosso programa: o povo brasileiro pode ter uma boa expectativa quanto à PEC 45? Vai ser aprovada pela Câmara também? E em quanto tempo mais ou menos isso? Eu acredito que nós até agosto ou setembro podemos aprovar, né? Aí, é claro, com uma decisão firme também do presidente Arthur Lira, que eu acredito que ele tem o mesmo pensamento nosso, né? Como o presidente Rodrigo Pacheco teve no Senado, né? Então, eu acredito que sim. E nós temos uma carta na manga também, nós vamos lutar até o fim. Eu acho que se deixar liberar a droga no Brasil vai ser um lugar insuportável, até para viver, né, o Brasil. Então, eu acredito que nós temos uma arma que é o plebiscito. Nós podemos pedir um plebiscito nacional, né? Certamente não será necessário para esta questão. Eu acho que não, mas eu espero que a gente resolva o mais rápido possível. E com isso, a reversão da decisão do STF. É isso aí. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui, quase de madrugada. O senhor chegou aqui tarde, nos atendendo a um convite de madrugada para estar aqui nesse programa. Não, mas fiz questão de vir aqui. Eu acho que esse assunto é muito importante. Essa é a razão principal do meu mandato, né? Eu vi a explosão das drogas quando eu fui secretário de saúde. De lá para cá eu me dediquei a esse assunto. Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Tá bom. E ainda em tempo também receba a nossa solidariedade a todo o seu estado, Rio Grande do Sul também, que estamos irmanados ainda em toda essa dor que vocês viveram, estão vivendo ainda. Estamos hoje com os prefeitos todos aqui para apressar a liberação de recursos, né? Nós estamos precisando de agilidade para isso. O pessoal está sofrendo muito aí já pela morosidade na liberação de recursos. Estão aqui em Brasília e nós estamos cumprindo também a sua parte de fazer a pressão, né? Obrigado, boa noite, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. A você de casa hoje, que programão esse, hein? Com quanta gente importante, com quanta gente de coração também, tão bonito, de alma tão bonita, nesta luta de combate às drogas no Brasil. Se Deus quiser, a gente vai logo, logo ver tudo isso resolvido, pelo menos quanto a essa questão toda que a gente viu que foi a última decisão do STF. Então, nosso muito obrigado a você que esteve conosco nessa noite. Até semana que vem, se Deus quiser, em um novo Além da Notícia. Esse programa já pode ser revisto a partir de agora no CN Plus, no Canção Nova Play. Entra aí na internet que você já acha, mande para um monte de gente. Até semana que vem, se Deus quiser.